Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo dessa nossa série que está quase chegando ao fim. Bom, vocês já me conhecem, eu sou Paula Frota, mãe da Júlia, meu anjo de luz. Nós estamos ali no hospital, a gente já desligou os aparelhos, a gente fez o procedimento como eu gostaria de ter feito, com a Júlia no meu colo, depois eu dei o banho na Júlia, arrumei a Júlia e me despedi daquele corpinho que foi tão importante. Eu honrei a minha filha do início ao fim da existência dela. Enquanto ela esteve aqui comigo, eu fui a mãe que a Júlia precisava que eu fosse. Agora eu cheguei em casa, a gente resolveu lá os trâmites iniciais ali do velório. Eu ainda chego em casa naquela noite para dormir já muito tarde, era 1 da manhã, a hora que a gente consegue sair do cemitério, depois de todos os protocolos. O velório estava marcado para as 7 horas da manhã. Então eu não tenho muito tempo de assimilar, chegar sem a Júlia em casa, sabe? Eu ainda estava muito entorpecida ainda com todo o amor que emanava do meu coração, com tudo que eu havia vivido ali, de eu ter podido me despedir da minha filha, de ter feito tudo da forma que a gente fez, de eu ter dado banho nela. Eu ainda estava tão anestesiada com tudo aquilo, com aquela despedida, com tudo aquilo que eu consegui fazer e de sentir a minha filha em paz e feliz, que eu tava tão cansada também daqueles 7 dias de hospital, né, sem dormir, sem comer direito, sem nada, que a gente chega ali do cemitério, com todos os trâmites já arrumados para o velório no dia seguinte, muito cansada. Então eu deito e durmo, né, assim, eu desligo, eu não durmo, eu desligo. Acordamos na manhã seguinte, ainda ali, naquele momento, a gente vai pro velório e ali no velório eu começo a falar com as pessoas, né? As pessoas vêm tristes e tudo, eu falo assim, não vamos ficar tristes. Tipo, claro, chorem, né? Se despeçam. É um momento de despedida e o choro faz parte mesmo. Mas não a melancolia, não o sofrimento, não o desespero. A Júlia, ela sempre foi alegria, ela sempre trouxe sorrisos por onde ela passava, ela sempre foi muito alegre, né? Aqueles cabelos chamavam a atenção, ela sempre chamava a atenção de todo mundo e todo mundo quer falar com ela, ela sempre foi muito simpática. Então ela não merece ser lembrada assim, nesse desespero, nessa angústia. Então as pessoas vinham conversar comigo e era assim, as pessoas falavam pra mim assim, Paula, como é que você aguenta? Como você tá dando conta? E eu falava assim, a minha filha, ela só cresceu rápido demais. Não é porque a Júlia está do outro lado do caminho que ela deixou de existir, que ela deixou de ser, que ela deixou de sentir. Então eu continuo sendo mãe dela. Maternidade é uma jornada que só tem início, ela não tem fim. Enquanto eu estiver nessa existência, enquanto eu estiver ao longo da minha vida aqui, que me cabe estar desse lado, eu não sei quando eu vou embora. E não é justo e não é correto eu antecipar qualquer coisa por saudade ou por angústia. Eu tenho que aprender aqui, eu tenho que viver aqui, eu tenho outras pessoas para amar e para receber aqui também. Então eu vou fazer o melhor que eu posso. E o fato de eu estar aqui, da Júlia estar lá, não significa que eu não vou materná-la, não significa que eu não vou ampará-la e que meu amor não vai chegar até ela, porque ela ainda precisa de mim. Então a única coisa que aconteceu a minha filha é como se ela tivesse crescido rápido demais. Se uma criança normal demora 20 anos para tomar uma decisão de pegar uma mochila e falar, mãe, vou para a Europa, né? Beijo, me liga, ou vou casar, ou vou construir a minha própria independência, a minha filha fez isso aos 6 meses de idade. Ela simplesmente falou, mãe, tudo que eu vivi foi muito bom, eu agradeço por tudo que você fez por mim, o nosso vínculo continua, mas ficar aqui já não é mais bom para mim. Você entende? E eu falei, eu entendo. Então tá tudo bem. E eu falei pra ela, pode ir onde você quiser ir, porque o meu amor te acompanha, eu vou estar com você de um jeito ou de outro. Então a sensação que eu tinha não era que a Júlia tinha morrido, mas que a Júlia tinha ido para um país distante, tinha crescido rápido demais e tinha se mudado para um país distante onde eu não tinha telefone e que eu ia ficar uns anos sem ver a minha filha. E quantas mães não passam por isso quando os filhos vão para o exterior e que a gente não tem dinheiro para visitar, ou que a gente não consegue falar, ou que é mais difícil? A diferença é que nem telefone eu tinha mais, eu tenho que arrumar outros meios de me comunicar com a Júlia. Então era essas simbologias que eu falava, era dessa forma que eu colocava para as pessoas conseguirem entender o porquê que eu estava tão serena. Mas aí houve algo que foi me incomodando, que era o quê? Algumas pessoas, né, vinham e falavam assim,
Nossa, Paula, agora me abraçavam, choravam, muito comovidas, e elas falavam assim: Nossa, Paula, agora você carrega a maior dor do mundo, porque agora seu coração vai sangrar pro resto da vida. Porque agora você. Como se eu estivesse sendo fadada, como se eu estivesse sendo condenada a que o meu vínculo com a Júlia fosse de dor e sofrimento, e não de amor e alegria. Como se a partir daquele instante, só porque a Júlia havia morrido, só porque a Júlia não estava mais aqui, de que naquele momento, naquele instante, eu tinha que carregar nas minhas costas todas as mazelas do mundo, a pior dor e a pior sensação. E aquilo me incomodou, sabe? Aquilo mexeu comigo de alguma maneira. Eu falava, nossa, mas por quê, né? E aí vinha uma outra pessoa e fazia outros comentários do tipo: Ah, agora você é nova, você e o Luiz são jovens, já já vocês têm outros filhos, e isso passa, foi melhor assim. E eu pensava assim, mas peraí, né? O fato da Júlia ter morrido, o fato da Júlia não estar aqui, não significa que um filho substitui o outro. O fato de eu querer ter outros filhos e que eu vou ter outros filhos, um filho não substitui o outro. Uma mãe tem 10 filhos, cada um toma o seu lugar e cada um expande aquela mãe de uma forma em que a gente nem compreende, né? E cada um tem o seu papel naquilo dali. Então vinha uma outra pessoa e falava assim: ah, é, é melhor ir assim no começo, né? Pelo menos você conseguiu se despedir. Deus quis assim porque Deus viu que queria colher mais uma flor para o seu jardim. E há comentários desse tipo, e aí eu fiquei, e cada vez mais, mas assim, o que mais me pegava era que era a maior dor do mundo, que eu carregava a maior dor do mundo, que ninguém sabia o que eu estava passando. E as pessoas às vezes me abraçavam e falavam assim: pode chorar, eu sei que você quer chorar agora, eu sei que você não quer comer, que você não quer, né, que você não quer fazer nada da sua vida, mas isso vai passar, daqui a pouco você nem mais vai lembrar de tudo isso. E eu ouvindo todas aquelas coisas, eu falava assim, gente, mas por que todo mundo tá falando isso pra mim? E eu não retrucava, eu só ouvia e aceitava ali naquele momento. Primeiro porque eu tava muito convicta e muito certa dentro do meu coração de que ok, né? Era o entendimento de cada um e que cada um tava falando daquilo que conseguia, que eles estavam tentando me acalentar e me consolar de alguma maneira. Mas aquilo ficou muito, comecei a ficar muito incomodada com tudo aquilo. Então eu cheguei em casa naquela noite, naquele dia, naquela primeira noite em casa de fato. E entrar em casa depois do velório, né, quando eu realmente deixei o corpinho dela lá, que eu sabia que eu não ia voltar para o hospital, que eu sabia que eu não ia mais pegar a Júlia no colo, depois que eu já tinha descansado aquela primeira noite ainda que pouco, voltar para casa e com tudo aquilo que as pessoas estavam me falando, foi difícil. E agora eu não vou mentir para você, foi muito difícil. A gente abrir a porta do apartamento e eu olhar e ainda ter brinquedos da Júlia espalhado pela casa, ter roupa suja dela com o cheirinho dela, ter todo o armário, berço, tudo. E entrar em casa sem o meu bebê nos braços, eu falei, ok, Deus, começamos, agora demos play no jogo, né? E é agora que eu preciso de ajuda. Então, ali naquele momento, eu entrei e eu falei assim, cara, nunca mais vou passar por essa porta segurando a minha filha. Acabou mesmo. Então eu chorei, eu me acolhi e tava tudo bem eu chorar. E ali eu comecei a conversar com o Luiz sobre tudo isso que a gente foi escutando no velório, né? Que as pessoas estavam falando que era a maior dor do mundo e que isso e que aquilo. E eu e o Luiz, a gente começou a conversar. E eu falava assim, mas eu não sinto que é a maior dor. A Júlia nunca vai ser a minha maior dor. Como que uma pessoa que eu amo profunda e completamente, sobre toda e qualquer circunstância, como que essa pessoa vai ser a minha maior dor? Só porque ela morreu? Então tá bom. Então só porque uma pessoa não satisfaz as suas vontades, só porque uma pessoa não pode satisfazer os seus caprichos, então tudo que você sente de bom por ela, todo o amor, toda a gratidão, todas as histórias que vocês compartilharam, tudo aquilo que ela te fez crescer, então foi anulado, não existe mais, porque ela não pode mais estar presente na sua vida? Ou porque ela não pode satisfazer uma vontade sua? Que amor é esse, então?
Que sentimento bom é esse? Se não tá satisfazendo as suas vontades, então ele não vale mais? Eu não entendia isso, e o Luiz também não, e a gente falava, meu vínculo com a Júlia, ele sempre vai ser de amor, ele sempre vai ser de gratidão, porque se eu tivesse que vivenciar a despedida, essa dor de me despedir da minha filha 1 milhão de vezes, eu viveria ela só pra ter conhecido. Se Deus falasse assim, você vai conhecer a Júlia por 2 horas, tá tudo bem, eu ia passar por tudo de novo. Sabe? Eu não tinha dúvida, eu não ia pestanejar, eu sabia que ia doer, eu sabia que ia ser difícil, eu sabia que eu ia chorar, mas eu ia passar por tudo de novo, porque pra mim o que importava era dar mais um beijo e um abraço na minha filha, e tava tudo bem. Era conhecer a Júlia, era sentir a Júlia, e tava tudo bem. E aí eu comecei a pensar, eu falei assim, amor, não é possível. E eu falava, por que as pessoas estão me condenando a viver nesse sofrimento todo? Estão falando que eu carrego a maior dor do mundo. Pra que isso? Agora é como se fosse assim, não, a Paula não pode mais ser feliz. A filha dela morreu, então ela não tem mais o direito de ser feliz. Não, eu sou feliz, eu sou muito feliz porque eu tive minha filha. Aliás, eu acho que eu sou mais feliz do que as outras pessoas porque eu tive o privilégio de conviver com a Júlia todos os dias e ninguém teve mais esse privilégio. Eu tive a oportunidade de parir, de gestar ela por 9 meses, de conviver com ela, de dar todos os banhos, trocar todas as fraldas. Eu carreguei minha filha no colo, eu segurei minha filha no colo quando ela chegou e quando ela foi embora. E eu sou muito feliz por isso. Né? E a minha felicidade não depende da Júlia. Se eu prometi pra minha filha que a minha felicidade depende apenas de mim, cabe a mim construir a minha própria felicidade. Não tem nada a ver com o fato dela ter morrido. E eu fui pensando em tudo aquilo, e aquilo dali foi me incomodando. Eu falei assim, cara, as pessoas querem que o vínculo que eu carrego da Júlia seja esse de sofrimento, e não é esse. Meu vínculo com a Júlia é amor. Então ali, a partir daquele momento, eu falei, Deus, o meu vínculo com a minha filha é de amor e sempre vai ser. O meu vínculo com a minha filha sempre vai ser os sentimentos que vão prevalecer dentro de mim. É claro que eu vou sentir saudade, é claro que tá doendo, é claro que, né, ainda tem muita água para passar por debaixo dessa ponte, é claro que eu vou chorar, mas eu quero fazer tudo isso com dignidade, porque eu fiquei pensando, eu falei com o Luiz, né, eu falei assim, amor, já parou pra pensar que se lá no céu, lá do outro lado do caminho, lá onde a Júlia tá, for tipo um Big Brother, e a Júlia pode ficar assistindo a gente pela televisão quando ela tiver saudade da gente? Eu não quero que minha filha olhe pra mim e me veja, tipo, desmantelada, me veja, tipo, chorando pelos cantos, arrancando a roupa, sem comer. Vai doer. E eu vou me permitir sentir tudo aquilo que eu tiver que sentir. Mas eu quero que minha filha se sinta amada, que ela se sinta amparada. Eu quero que ela veja que o pai e a mãe dela deram conta, sabe? Porque a gente, no fundo, a gente não quer ver a nossa pessoa do mundo favorita triste. E eu sei que nós dois somos a pessoa favorita do mundo da Júlia. E que ela é do nosso. Então eu não quero que a minha filha fique triste em nos ver, né, nessa situação só porque estamos com saudade. Então a gente vai chorar, se a gente não tiver vontade de fazer nada, a gente não vai fazer nada. A gente vai ficar jogado no sofá, mas com dignidade. A gente vai tomar banho, a gente vai comer na hora que a gente tiver que comer. A gente pode comer até menos. Mas a gente tem que se fazer útil na nossa própria vida, sabe? Porque não é justo com a Júlia. E aí a gente foi elaborando isso, como que a gente queria viver essa parte, o que que era pra gente tudo isso. E o Luiz sentia a mesma sensação de gratidão que eu, o mesmo amor que eu, e pra ele também não fazia sentido. Então eu falei pra ele, eu falei, olha, e outra coisa, a maternidade, né, tipo, o maternário, paternar alguém, tipo, você estar ali presente, sendo pai e mãe daquela pessoa, é uma jornada que você tem começo, ela não tem fim. Então a Júlia precisa da gente onde quer que ela esteja, ela precisa do nosso amor. Esse amor vai chegar pra ela lá, porque o nosso amor é vibração e ele ultrapassa qualquer barreira. E se a gente conversar com a Júlia agora, e se a gente estiver com ela agora, ela vai sentir, ela vai ouvir a nossa voz. Então eu vou continuar maternando a Júlia. E ali a gente foi definindo, e todas as vezes, e aí ali eu consegui sedimentar dentro do meu coração que quando alguém viesse falar pra mim assim, ai, você carrega a maior dor. A minha resposta a partir daquele momento era, não, eu não carrego a maior dor, eu carrego a maior saudade. A maior dor quem carregou foi Jesus, que no caso veio e foi crucificado para limpar os pecados do mundo. Eu mesma só carrego a saudade da minha filha, e que ela estando bem, eu tô bem. Quanto mais a Júlia estiver bem, melhor eu vou ficar aqui. Quanto melhor eu estiver aqui, melhor a minha filha vai ficar lá. E quando alguém viesse falar que a gente era jovem, que a gente teria outros filhos, eu falaria com todo amor e com todo respeito. Sim, com certeza, nós vamos ter outros filhos, mas filhos não substituem uns aos outros. A Júlia não vai ser substituída, nós vamos ter outros filhos porque é de nossa vontade, mas não para substituir um buraco, porque a Júlia é tanto amor que não há buraco, não tem vazio, a Júlia faz parte da nossa família. E assim vai ser.
Então a gente definiu isso, a gente definiu como a gente iria viver essa nossa história dali pra frente. E ali naquele momento, naquela primeira noite, a gente ficou ali na varanda do nosso apartamento olhando para o céu, olhando para tudo, vendo, né, pensando em revivendo cada instante como seria sido. E eu perguntava pro Luiz: você viveria tudo de novo? E ele falava: eu viveria tudo de novo. Eu falava: eu também. E é justo que a gente sinta essa saudade, essa dor no peito, e a gente chorava e a gente pensava nela. E ali me deu uma curiosidade, porque a gente conhecia muito pouco sobre o outro lado do caminho. E ali eu comecei a rezar e a perguntar para Deus: Deus, como que é do outro lado? A minha filha saiu daqui, ela era só um bebê, ela não sabia andar. Quem é que tá segurando a Júlia no colo agora? Como que será que tá aí? O que a minha filha precisa? E ali eu fiquei com esses questionamentos, eu falei: será que a minha filha vai crescer agora? Então será que a Júlia vai, tipo, o quê? Ela vai virar uma criança, ela vai ter independência, ela vai comer? Quem tá dando comida pra minha filha? E ali eu fiquei perguntando, né? E cada hora que eu sentava ali, que eu ficava ali na madrugada perguntando isso pra Deus, e que eu ficava ali questionando, eu falava: Nossa Senhora, por favor, pega minha filha no colo, ela tá quentinha, tem um cobertorzinho pra ela. Ao mesmo tempo que eu fazia esses questionamentos de mãe pra saber se o nosso filho tá bem, eu ria de mim mesma, eu falava assim: ai filha, se você já cresceu, se você tá aí vendo a gente pela televisão e vendo sua mãe fazendo essas perguntas aqui, você deve estar o quê? As pessoas ao seu lado devem estar assim: nossa, sua mãe é muito palhaça, né? Sua mãe é muito boba de ficar perguntando se aqui, se você passa frio, se você passa calor, se quem tá te segurando no colo. Eu falei: não importa, a mamãe tá aqui e a mamãe vai continuar perguntando tudo isso porque eu não tenho resposta pra isso ainda. Eu queria muito que meu coração me dissesse. E ali, entre rir e questionar, o meu coração ficava em paz. E tinha momentos em que às vezes eu falava assim: filha, mamãe, só precisa, pra eu ficar bem, eu só preciso saber que você está bem. Então eu perguntava: você tá bem? Você tá feliz? E eu ficava em silêncio, e ali eu ficava em meditação, e eu sentia o meu coração se encher de uma alegria, de uma paz, de uma tranquilidade, que eu falava: ok, você tá bem. Então enquanto você estiver bem, tá tudo certo. E assim os dias foram passando, a gente, né, nessas questões, nesse pergunta e não pergunta. Eu lembro que eu, por curiosidade, eu fui pesquisar algumas cartas que o Chico Xavier tinha escrito, né, para aquelas cartas consoladoras. E ali eu entendi, pegando algumas cartas, né, lendo aleatoriamente assim, porque eu queria entender como é que era do outro lado do caminho, entendeu? Eu tava ali, tava querendo saber o que estava acontecendo com a minha filha. E ali uma coisa me chamou muita atenção. Em todas as cartas, independente da idade, do tamanho, todas as vezes que um filho escrevia para sua mãe, ele falava duas coisas. A primeira é que ele estava sendo muito bem cuidado, que ele estava bem, que ele havia recebido autorização para vir se comunicar e que ele estava muito feliz por isso. E a segunda coisa era, ele pedia: mãezinha, não chore mais. Né? Alguns até falavam que as lágrimas em excesso, as lágrimas do sofrimento, que aquele sofrimento que aquela mãe estava passando, que atrapalhavam um pouco eles e que atrapalharam ele em algum momento. Outras falavam: olha, não precisa chorar mais, a gente tá bem, eu tô bem. E aquilo me chamou muita atenção e eu falava assim: nossa, então é isso mesmo. Quanto melhor eu tiver aqui, quanto mais forte, quanto mais segura, quanto mais amor, quanto mais gratidão eu conseguir me manter aqui, mais essa vibração vai chegar e melhor a Júlia vai estar lá. É assim que eu vou cuidar da minha filha daqui pra frente. O meu maternar pra Júlia vai ser assim daqui pra frente. Então eu comecei a definir o que era ser essa mãe de anjo a partir daquele momento. O que era ser essa mãe, né? Então era isso, eu tinha que me manter ali. Não era não chorar, não era não sentir saudade, não era não ficar sem fazer nada caso eu não tivesse vontade de não fazer nada. É respeitar, porque sim, eu tava sofrendo, sim, tinha uma dor ali, tinha uma saudade muito profunda, tinha uma ausência física. A Júlia, ela era 100% da minha vida naquele momento. Ela tinha só 6 meses, então eu acordava na hora que ela acordava, eu dormia na hora que ela dormia, eu comia na hora que ela deixava, entendeu? Eu tomava banho na hora que ela deixava também. Ela tomava banho porque eu dava, ela comia porque eu dava. Então, assim, era uma simbiose muito, muito profunda naquele momento. Então, tava tudo bem eu ainda estar me reestruturando naquilo. Então, eu decidi algumas coisas. Que eu iria sempre nos horários da mamada, eu iria fazer
essa parte de meditação. Eu não meditava quando a Júlia estava lá, quando estava ali mamando, tudo, então eram meus horários de oração. Então, naqueles períodos em que eu estaria dando de mamar para a Júlia, eram os meus momentos em que eu estaria orando por ela, porque agora a forma de eu alimentá-la era através desse amor, dessa oração, abençoando o dia dela, fazendo com que tudo fosse perfeito da maneira que estava, reforçando todas as promessas que eu havia feito no hospital. De que eu ia sim, né, vivenciar a minha tristeza, mas tudo com muito coerência, dentro de sempre como a gente viveu até aquele momento, né, tomar banho todo dia, que eu ia manter essa certa dignidade, porque se a Júlia estivesse me vendo, eu queria que ela me visse bem, eu queria que ela me visse, tipo, né, tranquila, sim, sentindo saudade, mas de uma maneira que não fosse desesperadora, para que ela não se preocupasse, para que ela também tivesse força para seguir o seu próprio caminho. E ali eu fui fazendo tudo isso, sabe? Então e aí eu rezava, e aí eu questionava. E outra coisa que eu fazia todos os dias, eu falei, filha, a mamãe vai cantar pra você todos os dias no mesmo horário, às 7h30 da noite, que era o horário que eu te colocava pra dormir. A mamãe vai cantar pra você todos os dias, todas as músicas que você gostava, pra você poder adormecer. Então, que a minha voz chegue pra você. Então, quando dava o horário que era pra pôr a Júlia pra dormir, ou eu ia pro quarto, ou eu ia tomar banho, e ali eu ficava cantando pra Júlia as músicas que ela gostava, e eu falava pra ela, filha, enquanto você quiser, enquanto você ainda precisar ouvir a minha voz, eu vou estar sempre disponível pra você. E quando ela já não for mais necessária, você me avisa, porque a mamãe vai saber, entender, então eu vou parar de cantar pra você, porque você vai ter crescido. E assim a gente foi mantendo, e assim eu fui maternando a Júlia, eu fui aprendendo a ser mãe de anjo, a suprir a minha saudade, a minha necessidade de não ter ela aqui da forma física, e eu fui, ao mesmo tempo, suprindo essa necessidade da Júlia. Se passaram ali mais 2, 3, 4 dias, foram passando, a gente ainda nesse movimento. Então, chegou o momento de quê? Chegou o momento de eu começar a olhar para as coisas da Júlia, movimentá-las. Porque eu olhava tudo aquilo e eu falava, nossa, eu preciso mexer, mas eu ainda estava muito cansado do hospital, eu ainda estava assimilando o que era ser essa mãe de anjo, eu ainda estava resgatando essa minha conexão com a Júlia. E aí até que um belo dia eu olhei para as coisas dela, o Luiz olhou para mim, aconteceu alguns acontecimentos na minha família, a gente decidiu que havia chegado o momento então de movimentar as coisas da Júlia. E a segunda coisa que acontece ali logo na sequência, ainda nesse luto muito agudo, nesse momento muito agudo da nossa dor, da nossa despedida, é que eu olho pro meu corpo e eu vejo o meu corpo todo, tipo, sedento em ter um bebê ali. Mas o porquê ele estava sedento e tudo o que estava acontecendo e como foi movimentar as coisas da Júlia, eu te conto no próximo episódio. Até lá!